Glórias sejam dadas ao nome de Jesus, ao nosso Mestre, Redentor e Rei. Eternamente seja o seu nome exaltado. Meus irmãos, mais uma vez convosco, seu irmão em Cristo, pastor Celso Chagas, para juntos adorarmos a Deus, na beleza da sua santidade, glorificarmos a Ele, pois Ele é digno de toda honra, todo louvor e toda adoração. Esse prazer de termos a Bíblia Sagrada em mãos e lermos continuadamente, tendo a certeza que o nosso Rei está no céu a contemplar e pronto a abençoar aqueles que nele creem, que professam o seu nome e que obedecem à sua palavra. Glória a Jesus. A palavra de hoje, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4 de São Mateus, tem como título A Tentação de Jesus. E então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ao olharmos para as circunstâncias da vida de todo ser humano nesse planeta Terra, por mais adversas que sejam, todo homem terá momentos bons e ruins a passar. E com o Mestre Jesus não foi diferente. Após ser batizado, o Espírito Santo o impulsiona para o deserto para viver as experiências mais terríveis da sua vida, para dar início ao seu ministério, para dar início ao querer do Pai. E ao sair do deserto ele teria uma trajetória de bênçãos, de milagres e maravilhas. O deserto ele enfrentara com orações e jejuns, enfrentando todas as dificuldades, tendo certeza do que lhe aguardara pela frente. Mas ao terminar a sua empreitada, sente fome e aproxima-se dele então o tentador. E ao dizer: se tu tens fome, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Faz virar pão. Tu não é o filho do mestre? Não és o filho do rei? E ele então, olhando para ele, lhe diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. O diabo sai, mas não desiste, pois ele é raposa velha. Novamente, ele insiste, e a Bíblia usa uma linguagem figurada, diz: ele o transportou ao pináculo do templo, a cidade santa, e diz para ele: tu não é filho de Deus? E cita para ele o Salmo 91, versículos 11 e 12, diz: olha, está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito para que não tropece os teus pés em pedra. Se tu é filho de Deus, pula daqui de cima. Jesus diz: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E citando para ele a Bíblia da forma que ele citou a Bíblia para Jesus, Jesus também cita a Bíblia para ele, citando Deuteronômio 6:16. Na sua insistência, mais uma vez, ele conduz
a um alto monte. Creio que uma forma de pensamento. E diz, olha, daqui desse alto monte se vê todos os reinos da terra, todas as glórias, tudo aquilo que os homens desejam, e tudo isso eu te darei, se tu prostrado me adorares. Jesus, mais uma vez, cita para ele Deuteronômio 6:13, e a dizer, olha, quando disse não tentarás o Senhor teu Deus, diz também está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Ao observarmos esses versículos, e o Senhor Jesus resistindo bravamente, até a ponto de ele ter que se retirar, e chegando os anjos, serviram ao Senhor. Eu observo o que se fala, o que se diz no mundo ministerial. O Senhor Jesus, ao determinar que o Evangelho seria pregado a todo mundo, a todas as gentes. E muitos homens construíram os seus impérios eclesiásticos. E quando acha que tem que enviar o seu filho querido para a missão, se ele está no Brasil ou em um país ao nosso nível, ele vai mandar o filhinho dele para Miami, para os Estados Unidos, vai mandar ele para a Suíça, vai mandar ele para um país de primeiro mundo, dar-lhe um apartamento de cobertura, porque ele é o xerife, e coloca o seu filho no lugar de status social, com alto salário e com condição de viver uma vida digna, plena. Isto não é evangelismo. Isto não é missão, isso é turismo evangélico. Turismo gospel. Aonde se vai fazer a sua vida aqui, ali ou além. O Senhor Deus dos céus mandara o seu filho, o seu único filho, para o deserto, para a faculdade, para o aprendizado no deserto, para se preparar no deserto, para enfrentar demônios no deserto, para aprender no deserto, a resistir ao diabo pelo poder da palavra de Deus. Ao observarmos, o diabo trouxe para Jesus a palavra que ele conhecia, porque todo judeu conhece a Torá. Então ele citara Deuteronômio. Olha, está com fome? Então transforma essas pedras em pão. Estava escrito, Deuteronômio 8:3. Olha, Deus humilhou o judeu pelo maná, a ponto de ter que mandar maná para eles comer, que eles não conheciam, nem os seus pais conheciam, para que você entenda que nem só de pão viverá o homem. Ele volta na sua tentação a oferecer ao Senhor garantias, e um Salmo 91, diz, olha, não está escrito? O Salmo 91 é conhecido por todos, por judeu, por evangélico, por todos. Ele traz sempre alguma coisa que não é uma coisa estranha para as pessoas. Olha, você não está tendo isso aqui como garantia? Então pode pular daqui de cima do templo, não vai te acontecer nada, problema nenhum, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a seu respeito. Se Deus ordenou os anjos para te proteger, você não vai acontecer nada contigo, você não vai sofrer um arranhão, porque os teus anjos vão te segurar, os teus anjos vão te guardar, porque é isso que a Bíblia diz, não é isso que está escrito? Jesus assim também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Na sua insistência de mostrar as glórias, os reinos do mundo, o poder, a riqueza, Deus diz assim, está escrito, ao Senhor teu Deus servirás, não o tentarás. Quantos seres humanos que começaram a caminhar com o Senhor, mas as glórias dessa vida, os amparatos, as riquezas, as facilidades, as corrupções o tragaram. E às vezes baseando-se na palavra, dizendo, olha, eu sou chamado de Deus, eu tenho a unção de Deus, sou ungido de Deus, então eu posso fazer tudo, eu estou alicerçado na palavra do Senhor, porque Ele me chamou, Ele sabia que Ele tinha chamado, então Ele tem que deixar eu desse jeito. Meu irmão, muda de rumo e faz como o Senhor Jesus. Resista bravamente pelo poder da sua palavra. Quantos,
ao formarem-se em direito. Mas não tem cliente, não tem quem socorra, não passou um concurso, não tem coisíssima alguma. E chega alguém e diz, olha, tem uma brecha aí. Num crime organizado, numa facção, seja ela qual for. Você não quer cair para dentro? E encher a mala e ganhar dinheiro. E às vezes você com a Bíblia na mão. A tentação dos boletos para pagar. Do aluguel vencido, a prestação do carro, da casa, do apartamento, o desespero. Corre ao encontro de algo que parece que está vindo de Deus. Veja quem está falando contigo. E observa como Jesus resista. Todo homem tem um deserto a passar. E no fim do deserto, quando os demônios sumiram, Jesus chegou e atendeu. Os anjos colocaram para Jesus um banquete. Não precisou ele fazer pão virar pedra. Não precisou ele obedecer a diabo. Não precisou ele receber glória do diabo, até porque ele é filho do Rei da Glória. Ele veio ao mundo para cumprir o mandato do Pai. Resistiu bravamente. Por essa justa razão nós temos hoje poder nos dizer, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o seu santo nome. Quando ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todo o sistema, todos os demônios, toda a crueldade, tudo isso que o mundo oferece, Jesus venceu por nós. A circunstância está difícil, está amarga, está cruel, firmai-vos em Deus. Resisti ao diabo, como diz o apóstolo São Pedro, e ele fugirá de vós. Amém? Glórias seja dada ao nome de Jesus. Quantos que têm se enveredado pelo caminho da facilidade e esquecendo o seu compromisso para com Deus e dizendo, nós estamos na graça do Senhor. Tudo que eu fizer, Deus perdoará, porque para isso Cristo morreu na cruz. Cristo não morreu na cruz para perdoar picareta, que quer fazer asneira, loucura e achar que Jesus Cristo é desempregado, não. Perdão é para aquele que acredita e professa a novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se o deserto que tu estás a passar, se a dificuldade é financeira, Jesus proverá. Ele tem o socorro, Ele tem a providência, Ele tem o socorro, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Se está enfermo, se está difícil, Jesus Cristo entra com providência. Não importa o que tu estejas passando, a dificuldade está cruel, está difícil, reaja bravamente. Cristo te dará vitória, porque para isso é que Ele veio, para solucionar os problemas. Voltamos à Bíblia Sagrada. Início da Bíblia Sagrada. No Jardim do Éden, nossos primeiros pais pecaram. E porque foram vencidos pela tentação. Por essa justa razão veio o pecado e pelo pecado a morte. Jesus veio. E a Bíblia diz que por um homem veio o pecado. Lá, nossos ancestrais. Mas por outro veio a salvação, Jesus. Porque ele venceu todas as afrontas, todas as tormentas, todas as adversidades, ele triunfou sobre elas. Paulo escreve aos Filipenses dizendo, porque ele se humilhou, Filipenses 2. Deus o Pai o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome dele se dobrem todos os demônios, todos os joelhos, todo aquele que está no céu, na terra e debaixo da terra, e confesse que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Deus o provou duramente. Ele enfrentou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Não há ninguém semelhante a ele, maior que ele, mas nós podemos nos aproximar dele e na sua palavra estarmos prontos para servi-lo, adorá-lo e vencermos as adversidades assim como ele venceu. Os desertos desta vida, as tribulações que a vida possa te trazer. Se você saiu da cadeia, meu irmão, e a situação está difícil, se não consegue emprego, vá para os pés de Jesus orar. Se você ganhava um alto salário, tem que ganhar um salário mínimo e enfrenta ele. Tiver que fazer um bico, seja lá o que for, seja servente de pedreiro, mas não entrega os pontos. Batalha e luta, enfrenta o deserto. Deus irá abrir as portas para você. Porque o deserto que tu estás passando é para Deus te lapidar e te conduzir em direção ao céu. Não ceder às tentações desse mundo. Não importa. Se eras prostituta e Cristo te resgatou, vai em frente, enfrenta toda e qualquer dificuldade.
salário baixo, humilhações, sofrimento, enfrenta a batalha e vença. Vença o deserto e Deus te abençoará. Era usuário de droga? Parou com as drogas? Tem que enfrentar as circunstâncias cruéis? Tem que enfrentar a pressão de querer a droga? Tem que enfrentar esse desejo maléfico? Enfrente, lute, vença, porque Deus será contigo. Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido, mas há um preço que só o homem pode pagar e que não é transponível para ninguém. É enfrentar a luta, enfrentar o deserto, enfrentar as agonias, firmado nele, e a vitória virá. No final do deserto, a bênção está aí a seu dispor. Resiste bravamente, porque Deus é fiel. O Senhor Jesus mostrou. Se ele, filho do rei, teve que enfrentar o deserto, imagina eu e você. Mas a vitória é para aquele que nele acredita, que tem a Bíblia Sagrada por regra de fé e governo. Firmai-vos. Deus tem a solução para o seu problema, não importa que tamanho que ele é. Amém? Você que ouviu a palavra de Deus, que possa estar enfrentando um deserto cruel, deserto árduo, escaldante, a amargura tem te tomado conta do seu ser. Já não sabe mais o que fazer. Está sendo atropelado, endividado, devendo para agiota. Não sabe que solução tomar. Quantos estão à beira do abismo querendo se suicidar? Faça isso não. Creia na palavra de Deus. O teu deserto tem fim. Se estribe na verdade do Senhor. Expulse os demônios que estiverem ao teu redor. Onde tu estiver endividado, justifique-se a razão, peça um prazo e vá para a presença de Deus orar. E Deus vai te dar a vitória. Amém? Se está enfermo, Jesus vai te curar. Se tem problema na tua família, Jesus solucionará. Ora comigo nesse momento. Querido Deus e Pai, no adorado nome de Jesus, sendo ministro do teu evangelho, adentro eu a tua presença e oro a ti nesta hora. Pai Santo, apresentando o impossível ao Senhor, porque isso para ti é tarefa fácil. Meu Deus, aquele que está enfermo para ser curado, aquele que está endividado, ó Pai, devendo a alma, aquele que está, meu Deus, à beira do abismo, endividado com bancos, com agiotas, com parentes, com tudo, ouvindo o que não quer. Talvez pessoas boas, de boa índole, que nunca mereceu nem acreditou que estaria nessa situação, mas está. Que o Senhor entre com providência solucionando os problemas, ó Deus. Restabelecendo a força, a fibra, a coragem e a competência. Meu Deus, aquele que está com problema na família, Senhor, resolve. Resolve os problemas familiares, entrando com providência e com solução, livrando de todo mal e abençoando para a glória do Teu nome. Salvando, Pai, aquele que está ali desesperado, sem saber tomar uma decisão. Aquele pai aflito, aquela mãe aflita, desesperado com seus filhos, uns nas drogas, na prostituição, no desespero, ó Deus, escarrerado, com medo da morte. Deus, entra com providência, para que o teu nome seja glorificado. Aquele pai que sofre essa hora sem saber o que fazer para alimentar os seus filhos, para comprar o pão, pois não tem o recurso financeiro, entra com providência e restabeleça, Senhor, a condição financeira para a glória e louvor do teu nome. Ao povo brasileiro de um modo geral, ó Deus, estende tuas mãos e abençoa. Abençoa essa nação gloriosa e rica, para que nós possamos ter o Brasil do nossos sonhos. Derrama o teu Espírito sobre aquele que cresça e manda o grande avivamento para a tua glória, para que possamos pregar um evangelho puro, sacrosanto e genuíno, Senhor, para que levante-se muitos homens e mulheres, prontos, aptos para divulgar a tua palavra, exaltar o teu santo nome e divulgar essa nação a esse mundo, mostrar para o mundo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus, coloca no coração do povo brasileiro um desejo árduo pela tua palavra. Eu sei, Pai, o que prevalece aqui é futebol, é samba, é carnaval, mas, Senhor meu Deus, há muito cristão aqui, muitos que esfriaram, muitos que estão começando. Deus eternal, fale aos corações humanos e liberta, Senhor, cada vez mais o teu povo e impulsiona no coração de cada um desejo por pregar a palavra e um evangelho sincero, santo, puro e leal. Não é evangelho de fariseu, é evangelho de cristão verdadeiro que possa transformar vidas do mais vil pecador. Amém? Glória a Jesus, que Deus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.